Olá, eu sou Ana Maria e vou apresentar um trabalho intitulado Parâmetros utilizados na realização do benefício da deslocação do mascaramento em crianças com audição normal e usuárias de AASE ou IC. Fui orientada pela professora Silvana Maria Sobral Gris. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o meu trabalho se encaixa no ponto 3, Saúde e Bem-Estar, e 4, Educação de Qualidade. O benefício da deslocação do mascaramento é um teste que busca simular um ambiente de competitividade sonora. E ele acredita que se eu separar a fonte sonora do ruído da fonte sonora do som-alvo, eu posso promover ao ouvinte um benefício na identificação do som-alvo. O ambiente escolar é um ambiente em que apresenta muito ruído e o aluno tem que ser capaz de ouvir a voz do professor em meio a todo esse ruído. Por isso é importante pesquisar o desempenho de crianças com audição normal, usuárias de ASE e usuárias de IC nesse cenário. Qual foi o objetivo desse estudo? Descrever os parâmetros utilizados na realização do BDM em crianças com audição normal e em crianças usuárias de AASE e OIC. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que foi realizada entre os meses de maio e agosto de 2021 em algumas bases de dados. Utilizamos duas chaves de busca, essas informações vocês têm aí na tela. Incluímos nessa pesquisa estudos que trabalharam com crianças entre 0 e 12 anos. Excluímos TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de revisão e que tinham crianças que passavam dessa faixa etária. Nessa seleção dos artigos, lemos título, resumo, lemos depois ele na íntegra e os artigos selecionados foram fichados. Encontramos 1.324 artigos ao todo e após toda a seleção restaram 10. Um deles era um ensaio clínico, 2 coortes, 6 casos controle e um relato de caso. 6 deles foram feitos na América, 3 na Oceania e 1 na Ásia. A faixa etária das crianças era entre 2 e 12 anos de idade. 3 desses estudos trabalharam com crianças de audição normal, 3 usuários de IC, 1 de AASE e 3 IC-AASE ou tinham audição bimodal. Quais foram os parâmetros encontrados? Alguns estudos utilizaram o LRF para a obtenção do resultado e outros estudaram utilizando o IPRF. Os alto-falantes foram posicionados na condição conjunta a 0 azimuth e na condição separada a 0 e a 90 azimuth. Como sinal estímulo foram utilizadas palavras, frases ou palavras ou frases nos estudos. Em alguns estudos foi adotada uma etapa de familiarização. A voz utilizada, alguns estudos utilizaram voz masculina, outros feminina e outros tanto voz feminina quanto masculina. 2 estudos não relataram qual foi a voz utilizada. Quanto ao som competitivo, ou seja, o ruído, 5 estudos utilizaram balbucios de fala, 4 frases foneticamente balanceadas e 1 utilizou um ruído com espectro de frequência. Quanto à intensidade da relação sinal-ruído inicial, 4 estudos utilizaram 5 ou 10 dBnps, 2 estudos utilizaram 0 dBnps, um estudo utilizou uma lógica de 0 dBnps e 3 dBnps, e 3 estudos não relataram qual foi essa intensidade inicial. Quanto à coleta de respostas, 8 estudos utilizaram o apoio visual, e 2 estudos pediram para as crianças repetirem o que é que a voz, o sinal estímulo estava dizendo. Para a obtenção do BDM, foi calculado, tanto com o LRF quanto o IPRF, uma subtração da condição conjunta e da condição separada. Foi observado, como conclusão, que os estudos utilizaram LRF ou IPRF, cabine acústica com alto-falante, posicionamento de 0 azimuth para a fala e 90 azimuth para o ruído, em situação separada, utilização de palavras ou frases como estímulo-alvo, balbucio de fala ou frases foneticamente balanceadas, familiarização das palavras ou frases antes do teste e utilização de recursos visuais como apoio na realização do exame. Não foi encontrada diferença entre um parâmetro utilizado na realização do BDM em crianças com audição normal, usuárias de ASE ou IC. Agradeço ao FPE, a Propesc, CNPq e a minha orientadora.